Nesse vídeo tentarei explicar a grande importância de Roma para a história da civilização, e como sua grandeza foi muito maior do que dizem, principalmente para quem diz que o Império Romano caiu em 476 d.C. Primeiramente precisamos entender toda a extensão do que era Roma. Em 395 o Império se dividiu. Agora tínhamos o Império Romano do Oriente, no Oriente, com a capital sendo em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, no Ocidente, com capital sendo em Ravenna. Os dois continuavam sendo o mesmo Império Romano, com o Oriente tendo mais riqueza e população, enquanto o Ocidente continuava falido e nas mãos dos bárbaros. O Império do Ocidente simplesmente faliu em 476, e os bárbaros o liquidaram. Nunca foi conquistado nem desmoronou, ele foi liquidado, estava completamente falido. Por outro lado, o Império Romano do Oriente continuou a existir como sempre. A Idade das Trevas poderia ser chamada de o Império Contra-Ataca. Quando o Império Romano do Ocidente não existia mais, o Império Romano do Oriente iniciou uma reconquista com o objetivo de reconquistar os territórios ocidentais e consolidá-los novamente. O Império Romano do Oriente estava em sua maior extensão em 565 d.C. Infelizmente, a reconquista durou pouco. A peste justiniana matou cerca de 50% da população da Europa, e a Guerra de 300 anos com a Pérsia Sassânida drenou o poder do Império. 3 novos poderes emergiram. O primeiro foi o Islã, que começou sua conquista mundial em 628, e os exércitos muçulmanos derrotaram o exército romano em Jarmuk em 636, levando à perda da Palestina e da África. A segunda potência a surgir foram os eslavos, que se intrometeram até os Balcãs. A língua latina desapareceu lá e foi substituída pelas línguas eslavas do sul. E o terceiro poder eram os vários bárbaros das estepes, alanos, ávaros, sármatas e magiares, que invadiram a Europa Oriental. O Império Romano do Oriente sofreu uma mutação. O latim foi substituído pelo grego em meados do século VII, durante o reinado de Heráclio. As esferas culturais oriental e ocidental começaram a se distanciar cada vez mais. A cidade de Roma foi perdida em 753, e os domínios da Espanha e da Gália também foram perdidos. Ao mesmo tempo, o Império Oriental começou a evoluir para uma nova esfera cultural e imperial, sendo construído na religião cristã, na filosofia e língua gregas, e na lei e organização romana. Mas os novos inimigos eram uma ameaça mortal para o Império. Para vermos a importância do Império Romano, devemos levar em conta que em toda a história dos Estados Unidos, da Revolução até hoje, abrange um pouco mais de 200 anos. A democracia no mundo ocidental foi inventada em Atenas em 508 a.C., Roma já existia há mais de 200 anos a essa altura. Alexandre, o Grande, começou seu reinado em 336 a.C., Roma já existia há 400 anos a essa altura. O cristianismo foi fundado no século I d.C., Roma existia há mais de 700 anos a essa altura. Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo em 1492, e, a essa altura, Roma estava oficialmente morta há apenas 40 anos. A civilização romana é anterior à democracia pela extensão da história americana e durou até o final da Era Medieval. Eles começaram quando a Europa era composta de várias tribos celtas e gaulesas, e finalmente entraram em colapso quando as nações modernas da Europa surgiram. São mais de 2000 anos de existência contínua. Isso é 10 vezes mais do que a história dos Estados Unidos. Quando o Império Romano do Ocidente caiu em 476, Roma não caiu. O Império Romano do Oriente viveu indefinidamente. Ele continuaria a existir por mais 1000 anos. A morte final de Roma ocorreu em 1453, quando os otomanos tomaram Constantinopla e acabaram com Roma para sempre. Mas Roma realmente caiu neste ponto? Eu não discutiria tanto. A religião que Roma ajudou a espalhar é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores de Cristo. Roma basicamente inventou o republicanismo, que é a forma de governo mais popular do mundo. Todo o sistema jurídico do mundo ocidental é baseado na lei romana.
Muitas das maiores línguas do mundo são baseadas no latim. O calendário moderno foi uma invenção de Roma. Então, realmente Roma vive hoje em nosso governo, religião, idiomas e até mesmo como contamos o tempo. O Império Romano foi um império gigante, que durou muito tempo e influenciou o nosso mundo. Uma civilização que foi fundada no século VIII a.C., e caiu apenas no século XV d.C., é algo realmente muito grande. E na sua opinião, o Império Bizantino pode ser considerado Império Romano, ou ele era um império diferente? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.